se ainda compensa e se em relação ao Brasil ainda tem muita diferença. Que essa é uma das dificuldades que os Estados Unidos nos traz. E eu falei, nossa, e aí o meu coração ficou na mão. Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do canal e hoje o que eu quero trazer para vocês aqui para o canal? Falar um pouquinho sobre o poder de compra aqui dos Estados Unidos. Também trazer para vocês, como eu já citei, eu estou começando a criar conteúdo aqui, então eu tenho um pouco de dificuldade e uma das dificuldades que eu tenho é falar em público. Gravar em público, falar, então eu estou usando umas técnicas que eu consiga trazer isso para vocês, mas que eu também me sinta confortável para fazer essa troca, ou seja, eu vou lá, gravo, ali no meu jeitinho tímido, eu e a Vitória, conseguimos gravar em público sem a fala, e aí nesse momento que eu estou aqui, na segurança, no comodidade da minha casa, eu consigo conversar um pouco mais com vocês com calma e trazer essa troca. Eu acho assim que eu quero mostrar para vocês a questão de quantas coisas estão custando aqui, mas também relacionada à mudança que eu vou fazer. Eu já vivi isso quando cheguei aqui e agora eu vou viver isso ao chegar ao Havaí, que eu vou ter que novamente me reestruturar num local, porque como eu já falei no vídeo anterior, a gente não vai levar a nossa mudança, o valor que cobraram é muito alto, então mais vale chegar lá e comprar tudo isso aí. Por isso que a gente pegou assim coisas que a gente sabe que são iguais, tá? A gente sabe que aqui tem Walmart, lá tem Walmart, aqui tem Costco, lá tem Costco. Então a gente quer usar muito isso como referência, o valor que tá custando, mostrar isso para vocês. A diferença que tem de um lugar como a região de Massachusetts para a região do Havaí, e também eu acho que relacionado ao Brasil, quanto hoje muitas coisas estão custando aqui e vocês poderem ver o quanto isso custa no Brasil. Tenho também em mente a questão do o que vale a pena em relação a quando eu cheguei, mas a gente vai conversando tudo isso e eu vou mostrando imagens e aí eu vou fazendo o que eu acabei de falar para vocês. Não tive coragem de falar lá, mas trouxe imagens do local à prova. Vou contextualizando aqui, conversando aqui com vocês. E uma das coisas que eu sempre, antes de ter a coragem de vir aqui para o YouTube, uma das coisas que eu sempre tentei é que eu sempre queria ter uma troca muito sincera, tanto das coisas que eu vou trazer, quanto do meu cotidiano. Então, com certeza, essa troca que eu tô falando, Karen tem timidez, Karen tá aprendendo, é uma verdade, a minha opinião, a minha percepção, então é isso. E aí eu vou deixar imagens de algumas coisas que eu tenho certeza que a gente vai precisar quando chegar lá no Havaí. Coisas que eu sei, que eu já falei também no outro vídeo do canal, que apesar de ser um estado totalmente diferente daqui, mas que isso permanece igual, é que a cozinha, tanto aqui quanto lá, ela já vem com toda essa parte mobiliário, armários, fogão, geladeira, já vem na casa. Então isso a gente não vai precisar se preocupar. Mas coisas que a gente vai ter que se preocupar em adquirir novamente sofá, alguns móveis, provavelmente micro-ondas, forninho. A questão da máquina de lavar são 3 situações que acontecem aqui nos Estados Unidos. Muitas vezes a casa pode ter a entrada para te colocar, mas aí você que tem que adquirir isso. Essa minha casa aqui eu vivo essa situação, tinha as entradas, mas eu tive que comprar máquina de lavar e secar. Algumas casas vêm com a máquina de lavar e secar, mas elas têm uma situaçãozinha ali que é com moeda ou com cartão. Não gosto muito disso, porque até quando é no cartão é um pouco mais fácil, mas quando é na moeda, fora você ter que ter o dinheiro, você tem que ter as moedinhas. Então, ela te tira um pouco dessa comodidade quando você quer lavar só algumas peças e você vai ali, coloca na máquina baixa e usa, sendo que você vai pagar mesmo assim por uma máquina cheia, uma vez que vai usar
na capacidade total, média ou pouquinha, o valor quando tem que pagar é o mesmo. Então, supostamente essa situação de te comodidade, de te lavar só um pouquinho porque só precisa de alguma peça, é uma coisa que tu pede quando a máquina tem que ser paga. A outra situação é que eles não vêm na casa, não tem entrada e você tem que levar, às vezes, em local público. Então, a gente pegou preço de máquina também, espero que tenha na casa, porque a gente ainda não pôde ver o imóvel, porque ainda é um pouco cedo, mas são coisas que a gente está olhando e quer estar trazendo para vocês um pouquinho de quanto isso aqui está custando, para vocês poderem comparar em relação ao Brasil. E eu também vou fazer esse comparativo em relação a esse estado, ao estado que eu tô indo, e também fazer essa troca dessa experiência. Afinal, eu já tive que fazer isso lá atrás e hoje eu tô tendo que fazer de novo, se isso ainda compensa, se é muito caro, se vale a pena, se tem muita diferença. Então eu vou trazer isso, vou falando e trazendo imagens, tá bom? Que eu quero esclarecer para vocês que o Costco, na verdade, ele é o equiparável a um atacadão no Brasil. Ou seja, você vai encontrar as coisas em quantidade maior, em tamanho maior. Mas com certeza a gente tem como fazer essas compras do mês. E aí vai ficar aqui para vocês mais ou menos terem uma percepção de quantas coisas estão custando nos Estados Unidos. Lembrando que é em valores relacionado a um atacadão, onde vem quantidade maior, tamanho maior também, mas que é algo que a gente usa no nosso dia a dia para fazer as compras do mês. Outra coisa, isso vai servir como uma referência para a gente comparar que essa mesma rede tem lá no Havaí, então quanto é as coisas aqui em Massachusetts e quanto essas mesmas coisas vão estar lá no Havaí. Quando eu estive lá, eu percebi sim uma diferença, como exemplo, na parte das carnes. Então eu vou trazer um pouquinho disso tudo, imagens da parte das carnes, material de limpeza, material de higiene e outras coisas assim que eu vou precisar, seja para minha reconstrução de vida, mas também para o meu cotidiano, que são coisas do dia a dia que a gente usa. Então acompanha aí e com certeza eu acho que é uma coisa que eu já achava em conta e continuo achando até hoje, é a parte de TV. Eu acho isso assim bem mais acessível, bem mais em conta aqui nos Estados Unidos que o Brasil. Dá uma olhada aí e me acompanha nas imagens.
Depois de tudo isso que vocês viram, eu acho que uma das coisas que às vezes as pessoas sempre questionam é se, depois desses meus 12 anos, em relação ao poder de compra, se mudou muito, se ainda compensa e se em relação ao Brasil ainda tem muita diferença. Eu acredito que mudou sim, mudou bastante em relação aos 12 anos, mas eu acho que ele não está relacionado aos 12 anos. Esse período aí que eu vivo nos Estados Unidos, ele está relacionado muito mais ao pós-pandemia. Eu acho que todos esses aumentos que o Brasil passou, os Estados Unidos passou também. Então, hoje sim, as coisas são mais caras, mas muito mais por causa da pandemia do que esse período de 12 anos. Em relação ao Brasil, eu acho que sim, a gente tinha acesso a valores antes com mais facilidade que no Brasil e continua tendo essa mesma facilidade ainda hoje, apesar do aumento, e o aumento está ligado à pós-pandemia, assim como no Brasil. Uma das coisas que eu acho que serve como referência assim para as pessoas às vezes que têm muita vontade de vir é a questão sobre a gente ter o poder de compra não está muito relacionado aos valores que as coisas são, e sim o quanto a gente consegue fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu acho que muitas vezes as pessoas não trazem isso com tanta clareza no YouTube, o quanto tem coisas positivas e o quanto tem coisas negativas. Óbvio que, como eu sempre falo, a minha fala é baseada no que eu vivi e no que eu também tenho como percepção que a grande maioria vive aqui nos Estados Unidos. Claro que tem pessoas que chegam, como a gente fala, estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas isso, como em qualquer outro lugar do mundo, não é para todos, não é para todo mundo que acontece essa situação. Mas que sim, aqui no início, a nossa questão de fazer a nossa renda para a gente poder ter esse poder de compra, mesmo estando num lugar com valores mais acessível, é o nosso grande dificuldade dos Estados Unidos. E eu falo isso baseado na seguinte situação: quando você chega aqui, uma das coisas que você precisa conseguir entender é que para você conseguir fazer toda essa questão financeira, você precisa se inserir e entrar em grupos onde você vai poder mostrar o seu trabalho. Você tem que trabalhar direitinho, porque isso vai ser algo, um facilitador para que, se um dia a pessoa te levou por um dia porque ela estava precisando de você por um dia, se por acaso ela souber de alguém que está precisando, vai ser ela que vai te indicar para, olha, eu levei um rapaz, uma moça que trabalhou super direitinho, se você quiser eu passo o contato. Então, no início a nossa dificuldade é conseguir essas oportunidades para que as pessoas conheçam um pouquinho de nós e do nosso trabalho e automaticamente vão nos dando essas oportunidades de ter o nosso dinheiro para a gente poder ter esse poder de compra em cima de coisas que é bem mais acessível que o Brasil. Mas se não tiver isso aqui, não adianta estar aqui. Então, eu acho que vale também trazer que uma das coisas que a gente não tem percepção quando chega aqui nos Estados Unidos é que aqui, se a gente não trabalhar, a gente não vai ganhar. E que mesmo o Brasil sendo um lugar de difícil conseguir emprego, sendo as coisas muito caras, ele vivendo eternamente nessa dificuldade financeira, que eu acho que desde o que eu me conheço por gente, o Brasil vive nessa situação, nessa crise financeira, parece que é eterna. Ainda assim, uma vez que você esteja empregado no Brasil, se você precisar de um afastamento, seja por doença, seja por cirurgia, mesmo diante dessa crise financeira, você ainda, faça chuva, faça sol, você vai ter o seu salário no final do mês. Já aqui, uma vez que você não trabalhou, você ficou doente, como aí deu a pandemia, você
não trabalhou, não ganha. Não adianta nem pedir atestado, porque não existe essa situação para nós. Outra situação que eu costumo dizer, as pessoas que chegam aqui têm que aprender a viver nessa situação, e que eu posso dizer que no primeiro momento eu estranhava isso um pouco, é a questão é que ninguém tem, a gente, óbvio, a gente procura se respeitar ao máximo e se considerar o máximo, mas aqui nos Estados Unidos uma coisa que tem é cada um por si. Então ninguém tem essa obrigação que eu tenho que te manter como funcionário. Ai, eu tenho que me manter nesse emprego. Então essas são situações que a gente vai aprendendo como o ritmo da música que se toca e aprendendo a dançar nesse ritmo. Então, quando você chega aqui, você simplesmente não tem garantia que vai trabalhar todos os dias da semana. Você também, se acontecer que você está trabalhando com uma pessoa e ela só te dá 3 dias de trabalho e outra te oferecer 5, você também diz, olha, eu vou ter que trocar porque eu preciso de mais dias. E na verdade, isso incomoda ambas as partes, mas todo mundo entende que as necessidades. E aí a pessoa fala, tá tudo bem, fica chateado, ambas as partes, mas todo mundo acaba entendendo que tem que ter essa aceitação. Não, eu não posso prender uma pessoa porque ela precisa ganhar mais, porque aqui o nosso dia a dia a gente só tem financeiramente se a gente trabalhar, e automaticamente, se a gente trabalhar e tiver, a gente vai ter esse poder de compra, porque se a gente não tiver o dinheiro, a gente não adianta as coisas estarem em conta, ou como fala na minha região, barata, porque a gente não vai ter como comprar. E essa é uma percepção que as pessoas, às vezes, eu acho que esquecem de avaliar esses critérios, que essa é uma das dificuldades que os Estados Unidos nos traz, e que no Brasil, mal ou bem, a gente já sabia o ritmo e já sabia ali se mexer dentro daquele ritmo, e aqui a gente tem que fazer essa releitura. Então, a questão do poder de compra, se eu tiver que falar se ele mudou muito em relação a esses 12 anos, se ele encareceu ou se ele está ainda mais acessível que o Brasil, o que eu diria sobre isso? Eu diria que sim, que em relação a quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, isso sim mudou, mas isso está relacionado muito mais a pandemia, o pós-pandemia, tudo mudou, tudo ficou mais caro aqui e um pouco mais difícil, mas que automaticamente isso aconteceu no Brasil, e que sim, em relação ao Brasil, eu acho que a gente ainda tem acessos a coisas com valores mais acessível, seja um carro, seja alguma coisa numa loja, que o Brasil sempre tem essa situação que as pessoas ganham e parece que tudo é mais difícil na hora de adquirir. E aqui a gente tem esse lado difícil do trabalho, mas uma vez que tu conseguir a questão de desenvolver o teu lado financeiro aqui nos Estados Unidos, os acessos vão estar ali, e realmente essa situação já era e continua sendo muito mais fácil aqui a gente acessar as coisas, porque o Brasil simplesmente é uma coisa assim, é quase que inexplicável como as coisas podem ser tão caras. Bom, pessoal, uma coisa que eu vou trazer aqui, que tem e não tem ligação com tudo isso, sobre questão de poder de compra, mas é uma coisa que está acontecendo na minha vida agora e que foi bem difícil. Hoje é um dia que eu tô bem cansada, ontem foi um dia que eu queria ter gravado esse vídeo e que na verdade foi um dia bem tumultuado para mim, e que está relacionado sim, de certa forma, com toda essa situação sobre poder de compra, que, como eu já falei anteriormente, o poder de compra não está baseado só no valor, mas também sobre tu ter, e sobre também comportamentos que tu deve de ter na hora de resolver, saber se tu vai usar isso ou se o valor está realmente compensando
tudo que aquilo pode acarretar. E uma situação dessa que eu estou vivendo agora é que no momento que a gente decidiu ficar aqui nos Estados Unidos e que em algum momento, como na pandemia, o nosso poder de fazer dinheiro foi para o chão e automaticamente a nosso poder de compra simplesmente deixou de existir, mas muitas necessidades como despesa de aluguel, luz e se manter permaneceram, e isso trouxe esse desequilíbrio. A hora que a gente permaneceu ficar, a gente vem tentando regularizar toda essa situação, como eu já falei em vídeo anterior, a gente vem tentando regularizar e fazer essa restauração do nosso crédito. E aí uma opção que a gente fez foi vender um imóvel no Brasil. Só que como ele foi um imóvel que a gente adquiriu e ele teve uma boa valorização, uma das coisas que a gente decidiu era que iria vender ele, pegar o valor e uma parte do valor e trazer, e outra fazer a aquisição de um novo imóvel, até porque dinheiro na mão é vendaval. Vou tentar resumir o mais breve possível sobre o que está acontecendo. Eu entreguei para vários corretores fazer a venda desse imóvel, e aí teve um que começou a negociar comigo ali em maio. Em junho a gente assinou um contrato, e aí ele me disse que provavelmente dentro de 15, 20 dias estaria sendo finalizado com o banco. Nesse período ali que foi assinado em junho até já mais da metade de julho, não era nunca finalizado com o banco, só que depois que eu assinei que eu estava vendendo, eu assinei um que eu estava comprando. E nesse momento eu vi que a minha data, porque o que eu assinei comprando, nesse momento eu falei que eu estaria pagando à vista assim que eu recebesse o valor do imóvel que eu tinha vendido. Expliquei que teria toda a parte de financiamento no Brasil para eu receber do banco, que a pessoa iria entrar com financiamento. Essa pessoa me disse: não, vamos colocar como data de corte 31 de agosto agora desse mês, mas se por alguma aventura acontecer que tu já assinou com o banco e tá só na parte de acontecer do banco te pagar, que às vezes se torna um pouco mais burocrático no Brasil, eu desconsidero esse 31 e fico no aguardo. Agora, se não acontecer de você assinar com um banco que vendeu, aí segue o que a gente tem acordado aqui, beleza? Eu disse, beleza. Nesse período, esse corretor não finalizava nunca, até que eu questionei por que a gente não conseguiu fechar com o banco até agora, sendo que a gente já está com um contrato assinado de compra e venda há mais de mês. Aí, no primeiro momento, ele me disse que as pessoas não teriam sido aprovadas. E eu falei, nossa, e aí o meu coração ficou na mão. Só que ao mesmo tempo ele me esclareceu que as pessoas que ele teria vendido eram amigos dele, e se eu poderia entregar o valor que tinha sido de arras, dado como arras, que seria 10 mil reais. E eu falei, olha, não, porque esse valor é justamente por toda essa situação que, se tu for ver, a gente começou ali em agosto e a gente já tá em julho, quase no final, chegando em agosto, e eu perdi todo esse tempo de vender, e eu estou agora muito próxima a ser penalizada por eu não, já que eu não vendi, provavelmente eu não vou conseguir cumprir com um contrato que eu assinei. E aí eu falei, bom, fiquei assim, ele me passou muito, porque são meus amigos, fiquei naquela situação. O que eu coloquei para ele? Bom, se você vender, depois que receber, eu te devolvo, mas eu quero te deixar ciente que esses 10 mil também vou estar dando de bônus para os outros corretores, fora a comissão que eles já iam ganhar, eu vou estar dando de bônus para que essa venda seja agilizada o quanto antes. Enfim, ele ficou dizendo que iria tentar com esse mesmo cliente, e acabou meio que se enrolando, porque no momento ele disse que não era aprovado, depois ele falou que sim, aí ele chegou e me disse, aqui com tal banco, que eu não vou citar nomes de bancos aqui também, eles tinham uma aprovação de 70%, mas isso não funcionava para eles, ele tentou no outro banco, financiaram 80%, e é óbvio que na grande maioria das vezes, eu acho que dificilmente os bancos dão 100% de
financiamento, e ele teria que ter esclarecido que eles teriam que estar respaldados de ter um valor aí para essa questão não só de entrada, como também de documentação. E aí eu vi que esse cliente não teria, e eu falei dinheiro para permanecer naquele contrato que ele tinha assinado comigo. E eu pedi, bom, já que eles não têm condição, o que cabe aqui é o distrato. Solicita o distrato que assinem para a gente finalizar, para que eu possa seguir. Com certeza, se aparecer por esses dias a venda através de outro corretor, eu poder dar continuidade. E se você vender, fica claro que eu lá depois que receber, eu devolvo esses 10 mil, porque eu não tenho interesse nele. Só que nesse momento ele não finalizava, justamente porque ele estava com medo de ter que apresentar para os amigos dele que eles teriam perdido os 10 mil pelo contrato que eles tinham assinado, e ao mesmo tempo não tentava trocar para um novo cliente tudo isso. Até que eu tive que no dia de ontem mandar uma mensagem para ele falando que se ele não desse ou finalização, sendo a venda finalizada e assinada com qualquer um dos bancos que a cliente tinha sido aprovada, ou então com a solicitação de distrato, que eles não iriam querer continuar e eu poderia aplicar tudo que seria cabível. Ele não me respondia. Eu simplesmente mandei essa informação que eu ia entregar juridicamente, mas a minha filha, desde a semana passada, vem e me fala assim: mãe, tu tem o nome das pessoas dentro do contrato, por que tu não liga para elas? E eu falei, bom, em partes eu fico numa situação delicada, porque eu tenho uma pessoa onde eu, de certa forma, contratei, estaria me representando, é ela que teria que fazer tudo isso, até para eu não ter esse contato que não... A princípio eu tenho em mim que não seria algo muito, de repente até amigável, até porque é num momento de um distrato, e também senti aquela sensação que eu tinha o conhecimento que eles eram amigos e que eu poderia estar entrando numa situação muito delicada, porque eu percebia muito rolo da parte deles, sabe? De não finalizar, de não esclarecer muito as coisas. Só que aí eu senti aqui no coração, não, eu preciso deixar vá que ele não esteja passando a minha personalidade, o meu posicionamento nisso tudo, e eu vou falar com essas pessoas. Peguei, fui no contrato, peguei o número da menina, chamei ela no WhatsApp e falei para ela, podemos falar via ligação? E ela disse que pode. E aí eu liguei para ela e esclareci toda a situação e disse, olha, eu tenho como provar que eu só assinei um contrato de compra depois que eu assinei um de venda contigo. Então, nesse período que eu estou esperando, eu perdi no mínimo umas 3 vezes aí que outros corretores entraram em contato comigo, me questionando se o imóvel estava disponível. Eu disse que eu tinha vendido. No primeiro momento me disseram, tu não tinha sido aprovada, depois me vieram com a informação, foi, mas não foi nos percentual que tu esperava, e que aí ficaram naquele rolinho, vai continuar, vai sair, vai continuar, vai sair. Eu disse, eu já tive outras pessoas perguntando, porque aí eu me assustei, coloquei o imóvel à venda, me perguntaram, tá disponível? E eu não conseguia dizer, tá, não tá, porque simplesmente vocês não entravam no jogo e não saíam. O que eu quero te esclarecer? E tudo por causa do Arras, mas tu entende que o Arras é uma coisa que tu tem que ter ciência que no momento que tu entra num negócio, tu dá um valor, se tu não cumprir o contrato, tu perde. Com certeza eu não tenho interesse no teu dinheiro. O que eu tô fazendo com esse Arras já que eu perdi todo esse tempo e eu preciso honrar o meu compromisso que eu fiz baseado nesse contrato que eu tinha feito contigo, eu tá usando isso de bônus para que agilizem o quanto antes a venda para mim. Mas ela falou assim, ai Karen, eu super entendo o que tu tá falando, eu acho que tu tem toda a razão, eu até falei, né, com essa pessoa que era o nosso intermediador, que a gente poderia fazer um tráfego pago, tentar vender um pouco mais, para que eu pudesse resgatar. Óbvio que eu não quero perder esses 10 mil, mas que eu pudesse resgatar esse valor, e eu não tô vendo muita definição dele por essa parte. Eu falei, pois então, e eu tava um pouco assim, receosa de vir falar contigo, porque eu sei também que ele é amigo de vocês, né, do casal, e aí eu disse assim para ela, mas eu queria até te esclarecer que eu ofereci para ele, que se ele vender,
eu devolvo esses 10 mil. E eu disse para ela, então hoje o que eu quero é deixar muito claro contigo, é que se você vender, o seu esposo vender, a sua mãe, sua amiga, seu parente vender a venda, ou ele mesmo, esse corretor que está entre nós vender, e eu receber esse valor, automaticamente eu entrego esses 10 mil. Mas se outro corretor vender, esse 10 mil vai ser usado como bônus. Ela falou, não, eu entendo. E eu falei, óbvio que eu não quero esse valor. E gostaria muito agora falando contigo e sentindo, eu consegui sentir que ela era uma menina, gente muito boa. Eu falei, mas se outro corretor vender, me desculpa, você vai ter que perder. E a última hipótese, que é a pior, tanto para mim quanto para ti, é que se esse apartamento que agora a gente não tem mais 30 dias não for vendido, automaticamente eu tô no risco de ser penalizada com uma multa, e que se eu for ser penalizada com multa, o contrato, fora o arras que tá sendo aí discutido, dá, não dá, tem uma situação que pode tu ser multada. Então, se eu for multada, você vai ser. Então, o arras agora já está sendo quase que o nosso menor problema. O nosso maior é nenhuma de nós ser multada. E eu acho que, sinceramente, para mim, o meu interesse é vender o apartamento. Óbvio que agora, eu falando contigo, eu preferia que alguém da tua parte vendesse e eu conseguisse te entregar esse dinheiro lá no final. Mas se isso não acontecer, eu vou entregar para um corretor que vender, e que o meu apartamento seja vendido e que nenhuma de nós entre mais em problema que de certa forma a gente tá. E aí ela foi e falou assim para mim, Karen, semana passada o meu pastor esteve na minha casa, a gente esteve orando e ele falou assim, não, isso tudo vai se resolver. E agora eu, em receber a tua ligação, eu vejo que isso tem grande chance de resolver. Eu consigo entender toda a situação, eu vejo que ela não tá boa nem para mim, nem para ti, mas em nome de Jesus tudo vai se resolver. Eu falei, com certeza. O que eu posso trazer de toda essa situação? Que em algum momento eu tava pegando o ranço da menina sem conhecer, porque eu entendia que ele ficava ali, uma como amigo, outra porque talvez a cliente não queria finalizar aquele contrato para não perder os 10 mil, outra porque não estavam me deixando continuar e cada vez me colocando mais em risco, mas que a hora que eu falei com isso, veio a clareza que não, que na verdade teve uma pessoa, claro que em partes é um achismo meu, mas tudo nos leva a entender isso, até porque em algum momento eu disse para ela, cara, eu acho que ele enrolou demais, não só a mim como a ti. E aí ela falou assim, não, é porque ele tá cheio de rolo na vida dele, e ele acabou nos envolvendo nessa situação toda. E eu falei, claro, eu até espero que vocês consigam sair desse relacionamento assim, né? Essa amizade de tantos anos numa boa. Eu acredito que vai ficar agora por um período um pouco estremecida, afinal, eu acho que confiança é algo que a gente demora para adquirir, mas que, acima de tudo, o que eu acho que deve ser avaliado aí, que muitas vezes as pessoas em algum momento, por esse famoso poder de compra, que eu acho que ele não está relacionado ao valor que as coisas são, e sim a condição que tu tem, e muito mais ao teu posicionamento como pessoa, como pessoas que precisa honrar o que Deus espera da gente como ser humano, sabe? Eu acho que essa pessoa em algum momento deu um passo grande e hoje ele tá fazendo, quando eu falo assim, que eu já falei em outro vídeo, que a gente carrega muito das características dos discípulos de Jesus, e quando eu comparo muitas vezes a muitas das nossas atitudes com Judas, isso não está relacionado à traição de Jesus, mas sim sobre essa situação de Judas ser uma pessoa que simplesmente dava muito valor ao poder, ao dinheiro, e a gente comete esse tipo de situação até hoje, ou seja, por um poder de compra, ele julgou que como ele citou em algum momento, não, ela é de boa, ele julgou
que a amiga dele teria esse poder todo e que se não desse certo eu teria o poder de dizer não, tá tudo bem, só que ele não avaliou que se eu coloquei um imóvel à venda é porque eu tô precisando, e ele não avaliou também, não pesou que a amiga dele em muitos momentos, pelo que ela me relata, ela disse, eu acho que não vai dar, eu só tenho tanto, e ele como profissional que tá ali naquele lugar, ele tinha que ter entendido que talvez seria um prazo grande demais, mas tudo que ele quis foi fechar a venda porque talvez em algum momento ele usou de um poder de compra que não era possível, hoje ele está precisando mais do que nunca vender, mas ele não pesou o que ele teria que cumprir com essas duas pessoas. Eu, como a pessoa que ele estava sendo o meu corretor, e ela como uma amizade que tem de 14 anos, e é por isso que eu falo, tá vendo como até hoje a gente comete na questão de personalidade muitas coisas que os discípulos se enredavam e se perdiam pelas mesmas situações, por essa questão de se deixar levar pelo dinheiro, pelo poder, pelo eu consigo fazer isso porque não tá tão caro. Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de cuidado e uma clareza maior que o poder de compra não é só valor. Existe muito mais à volta disso, e eu queria trazer essa experiência aqui também para vocês que eu estou passando essa semana, e que apesar de eu estar nos Estados Unidos, a gente não tem domínio sobre todo esse poder que as pessoas, vocês estão aí, tudo é mais fácil, tanto para adquirir aí quanto no Brasil não. As coisas, como eu já falei, a gente vive em dólar, ganha em dólar, e a gente tem que cuidar, porque como a gente se perde aí, a gente se perde aqui, mas acima de tudo a gente tem que sempre procurar honrar com os nossos compromissos. Eu acredito também que eu acho que uma coisa que agrada muito a Deus, o quanto a gente considera o próximo, e essa é uma das coisas que a gente tem que pesar muito na nossa vida. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, dessa troca que eu trouxe sobre questão de poder de compra, também que eu mostrei um pouquinho das coisas que os valores que são praticados aqui nos Estados Unidos, mas a vida não está baseada só em valores não. Beijos e até o nosso próximo vídeo.